Fala galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal que dá para fazer no CorelDRAW, mas que poucas pessoas sabem utilizar essa ferramenta, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês, raras pessoas sabem usar essa ferramenta. Eu vou mostrar para vocês, primeiro, formas de se trabalhar com elíptico, tentando trazer o efeito de cromagem para ele. Bom, quando a gente fala em cromar, esse estado de luz, ele é muito complexo. Mas dá pra gente fazer um trabalho excepcional com isso dentro do CorelDRAW. Então eu vou mostrar para vocês formas de se trabalhar com elíptico para trazer a sensação de que ele é redondo. Depois eu vou trazer a sensação de que ele é cromado. Eu vou mostrar como a maioria das pessoas fazem e depois eu vou mostrar como eu faço. Porque existem várias e várias formas de se fazer. Apesar que eu uso todas as formas, tá? Todas as formas que eu vou apresentar, eu acabo utilizando porque dependendo, né, da necessidade do trabalho, se exige que seja feito de qualquer uma dessas formas. Bom, vamos lá, vou começar então. A primeira forma de a gente fazer o cromado, e talvez seja o mais conhecido de todos, é a gente pegar uma cor cinza. Vou tirar a borda dessa cor, tá? Vou pegar a ferramenta aqui de cores e vou trabalhar com isso daqui, ó. Tá vendo esse efeito aqui, ó? O primeiro é o estático e o segundo é esse que faz o efeito de degradê, tá? Aqui no efeito de degradê, tá vendo que ele tá com uma luz branca que ela vai para a luz acinzentada. Essa parte aqui eu posso mudar a coloração dela também para cinza, né? E posso colocar vários tons de cinza, ou mais escuro, ou mais claro. Dá para trabalhar de várias formas. Inclusive eu posso deixar um pouco avermelhado também, dá efeitos bem interessantes, tá? Posso deixar também azulado, olha o efeito que legal que dá, tá vendo? Ó, clarinho também, ó. Dá para fazer muita coisa legal com essa ferramenta aqui. Basicamente, o que a maioria das pessoas ensinam para fazer o efeito de cromado consiste no seguinte, tá? É trabalhar com cinza e o cinza claro, ou às vezes até branco, dentro dessa coloração. Então, olha que legal. Eu vou dar 2 cliques aqui na linha e olha o que acontece. Eu criei uma nova linha de coloração e eu posso deixar ela mais clara. Olha que legal. Eu posso vir aqui em outra parte e colocar outra coloração clara também. Aqui eu posso colocar uma intermediária escura. Então, brincando com escuro e claro, eu começo a dar o efeito de cromado, tá vendo? Esse daqui, você encontra muitas videoaulas disso no YouTube, tá? Então, esse é o primeiro efeito cromado que a gente conhece. Olha que legal. Fica bacana, né? Mas é muito simples isso, é muito simplista. E, sinceramente, a gente percebe que é um vetor, tá? Ele não é realista. Depois eu vou chegar para vocês na ferramenta realista, tá? Vou separar esse elíptico aqui que eu acabei de criar. Eu vou deixar ele aqui do lado, tá? Eu vou mostrar outra forma que é só com degradê agora. Eu vou mostrar 2 formas diferentes, tá? Que é muito utilizada. Então vamos lá, vou criar aqui um elíptico, sempre segurando o Ctrl para ficar perfeito. Dou um P para centralizar, não preciso necessariamente fazer isso, né? Mas tudo bem. Vamos lá, eu vou colocar uma coloração preta, literalmente preto aqui. Eu estou usando a paleta de cores RGB, que ele dá uma coloração mais viva e menos opaca. O RGB é para se trabalhar com a internet, não com impressão. Vamos lá. Vou fazer o seguinte então, vou colocar uma bolinha branca bem pequenininha aqui. Esse aqui é bem legal, tirei a borda também, tá? Então, olha que legal, tá vendo essa bolinha branca? Eu consigo fazer aqui um efeito que é muito legal, que é a mistura entre as cores. Tá vendo essa ferramenta aqui, ó, onde tem o sombreamento, Shadow? Eu vou segurar aqui com o botão esquerdo do mouse e eu vou na ferramenta Blend. Tá vendo essa ferramenta aqui, ó? No Blend, eu vou selecionar o branco, segurar com o botão esquerdo do mouse e puxar aqui pro preto. Olha o efeito que ele dá. Cara, esse efeito é muito legal. Você quer aumentar esse efeito? Porque aqui, tá vendo? Tem várias linhas colocando esse degradê em coloração, né? Cada um destacando um tipo da coloração. Se você quiser aumentar ainda mais o efeito desse degradê, você pode fazer nessa ferramenta onde está 20, tá vendo? Eu tenho 20 marcas aqui, ó. Se eu reduzir, tá vendo? Ó, ele fica com menos efeito.
Se eu aumentar, ele vai ficando com mais efeito. Eu costumo deixar isso daqui entre 100 ou 200, tá? Vou colocar em 200, olha o efeito que isso aqui dá. Então aqui eu tenho uma esfera que realmente parece cromada e eu tenho um ponto de luz nela, onde ela tá batendo aqui. E eu tenho sombreado em volta dela também. Então isso dá um efeito muito, 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 muito legal. Vou voltar aqui, que eu vou mostrar essa questão do ponto, tá? Utilizando em outro lugar também. Vamos lá, eu vou pegar esse ponto e vou colocar ele mais pra cá, tá? Ó, ele não tá no centro, o centro seria mais ou menos por aqui, ele tá um pouco mais pra lateral, vou até deixar um pouco mais pra cá. E eu vou naquela ferramenta de novo, eu vou fazer a mesma coisa, seguro o botão esquerdo e trago pro centro. Olha o efeito que legal, gente. De verdade, olha esse efeito. Coloquei em 100, já dá um efeito bem legal mesmo em 100. Olha que bacana. O ponto de luz tá bem aqui, ó, na frente. Tá vendo que legal que isso dá? E dá um efeito também de uma esfera que é cromada, né? É uma esfera que tem essa sensação de luz nela e tudo mais, já bem interessante. Bom, uma outra forma também que muitas pessoas fazem, essa forma aqui é bem interessante, vale lembrar, todas as formas que eu estou mostrando você pode utilizar, tá? Não existe nenhuma forma que é a verdade absoluta, é a forma correta. Vamos lá, esse aqui, eu vou nessa ferramenta aqui, lembra que eu fui nessa aqui para fazer esse efeito? Então, eu tinha clicado exatamente na cor. Só que eu vim nesse daqui, certo? Para fazer o degradê e fui clicando aqui para dar esse efeito de cromado. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou clicar nessa última ferramenta aqui, ó. Então eu cliquei aqui para dar o efeito degradê e agora eu vou fazer o degradê arredondado. Opa, desculpa. O efeito na verdade é esse aqui. É bem parecido com esse, não é? Ó, que legal. Se eu trago aqui, ó. Ó. Ele se parece, né? É um efeito que parece até. Mas esse efeito, como vocês podem ver, você consegue tirar esse sombreado ao redor. O branco, pelo máximo que você coloca o branco bem na pontinha, ele vai fazer um escuro aqui no contorno, tá? Então se você não quer ter esse escuro no contorno, essa ferramenta dá para tirar esse escuro. É só eu ir jogando para cima a luz ou abrindo, né, o efeito de luz, né? Tem várias formas de se fazer isso, né? Eu não preciso deixar 100%, né, no formato de elipse aqui. Eu posso deixar ele oval, que ele também fica bem interessante, tá vendo? Ó, o efeito de sombreamento e o ponto de luz tá bem aqui, né? Bem legal também utilizar essa forma aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a forma mais avançada. É uma forma muito cuidadosa e muito demorada, porque ele vai ativar muito o nosso aspecto criativo, tá? Vou segurar o Ctrl pro elipse ficar perfeito. E agora a gente vai fazer o efeito mais difícil que tem no CorelDRAW. Vamos lá, eu vou tirar a sombra. Eu pintei de preto, né? Eu posso pintar de cinza, posso pintar de várias cores. A ferramenta que eu vou utilizar, tá vendo aqui, ó? Essa última ferramenta, segurei com o botão esquerda. Eu vou vir aqui, ó, no Mesh Fill. Essa ferramenta é a ferramenta para fazer realismo, tá, no CorelDRAW. Porque aqui a gente trabalha só com luz. É degradê dentro de degradê. Então é muito complexo essa ferramenta. Você vai ter que usar muito a sua mente, a sua criatividade para começar a trabalhar com essa ferramenta. Então a dica que eu vou dar para vocês é: fuçem muito nessa ferramenta. Usem muito, muito mesmo. Abre aí formato quadrado, redondo, cria alguma coisa e vai trabalhando com luz, porque você vai trazer muito realismo, tá? Então eu consigo fazer aqui vários pontos de rebatimento de luz, isso é muito legal. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Tá vendo que tem um pontinho que marca aqui, ó? São 4 pontos separados. Além dos pontos que marcam as linhas. Não são os pontos da linha, o ponto que eu tô citando são esses pontos aqui, tá? Os que não tem linha. Nos pontos que não tem linha, funciona da seguinte forma: se eu clicar em qualquer parte aqui, ó, de cima do ponto, ele vai me jogar uma linha curva para baixo. Se eu clicar para baixo, ele vai me dar uma linha curva para cima. Então, acima do ponto, olha que legal. Eu tenho a curva ali para baixo. E abaixo do ponto, eu tenho ela para cima. Então, vamos lá. Eu vou criar alguns pontos estratégicos aqui. Eu quero que o tamanho seja irregular. Então, vou deixar o de baixo aqui maior. Agora, eu vou deixar o de cima maior e o de baixo menor.
Tá vendo que legal? Posso criar aqui um bem grande, né? Um ponto bem grande. Aqui em cima um ponto curto, outro ponto lá em cima. E aqui eu já tenho, né, um formato. Tá vendo que ele começa a me dar essa forma oval. E agora eu vou fazer a outra linha, que são as curvas laterais. Então eu vou clicar aqui de forma irregular mesmo, tá? Só para vocês entenderem como essa ferramenta funciona, e depois eu vou mostrar o resultado de um trabalho que eu fiz utilizando essa ferramenta. Então essa ferramenta funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui um preto por trás. Eu vou segurar as cores agora com o botão esquerdo do mouse, aqui do lado na paleta de cores, e vou jogando aqui para dentro. E cada lugar que eu jogar ele vai dar um efeito degradê. Só que esse efeito degradê ele não fica só nessa região. Ele pega essa região e se espalha nas regiões ao redor. Isso é muito legal. Então, presta atenção o efeito que eu vou ter aqui, ó. Viu que bacana? Se eu jogo em outro ponto, olha que legal. Então, com isso, né, eu consigo ter um controle de luz que é muito legal, muito interessante, tá? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com esses cinzas que eu já tenho aqui embaixo. Vou trazer bastante cinza. Cinza claro, vou mesclando aqui esse cinza, tá? Esse aqui mais claro, volta um pouco pro escuro, foi muito escuro, né? Vamos voltar um pouquinho. E assim eu vou mexendo aqui com a coloração, tá? Sempre variando bastante aqui, tá? Sempre variando. Eu vou explicar por que eu tô variando aqui já já. Não sei se aqui ficaria legal mais claro, não, porque ele deu... Ó, deu uma sombra central. Eu vou até tirar aqui da ferramenta só para vocês verem, ó. Tá vendo esse efeito aqui, ó? Talvez ele possa ficar interessante. Não sei ainda, né? Vamos descobrir. Tudo é na base do teste, é tudo pensado, né? A luz, onde que eu quero o ponto de luz, se é mais para cima, se é mais para baixo. Aqui eu tô com um ponto de luz central bem aqui, mas eu vou começar a clarear um pouco pro lado direito, tá? Para vocês começarem a entender como que isso aqui funciona. Vou clicar aqui, um pouco menor aqui, para dar um efeito diferente. E um pouco menor ainda aqui. Então, assim, cada lugar que eu vou clicando, eu vou dando um efeito. Ó, aqui mais claro que desse lado. E agora eu venho com mais escuro bem nessa pontinha aqui, ó. Ele é um pouco mais escuro que esse, certo? Então eu venho com mais claro para cá. Eu venho com mais claro ainda aqui em cima. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó, vou com mais claro aqui em cima. Um mais claro ainda aqui. Lembra que eu falei que eu ia jogar uma luz para cá? E um mais claro ainda, talvez por aqui. Ó, aqui eu coloquei uma luz. E agora aqui nessa bordinha eu vou colocar uma pequena sombra. Então vou colocar um pouco mais escuro aqui. Um pouco mais escuro também aqui. Um pouco mais claro aqui. Talvez até esse claro aqui. Esse claro aqui também aqui, ó. Porque esse efeito de escuro com claro é o que começa a nos dar o efeito de cromado, tá? São pontos de luz que a gente vai criando. Nenhum ponto ele é 100% preciso, eles são irregulares, tá? Ó, aqui tem várias formas de eu utilizar essa ferramenta aqui. Eu posso usar o bem clarinho aqui, ó. Bom, utilizei aqui de várias formas possível. E aqui eu tenho um efeito já bem mais cromado, né? Eu só vou tirar essa pontinha aqui, ó. Vamos utilizar um bem clarinho para tirar ela ou mais escuro, né? Acho que dá até para usar um pouco mais escuro. Assim. Ó, só para vocês entenderem, tá vendo? Aqui eu tenho um efeito de cromado bem interessante, porque aqui parece, né, que tem luzes irregulares na minha esfera. Então, tem outras formas também de se trabalhar com isso. Esse aqui é o que a gente consegue o maior efeito realista. Depois eu vou te mostrar algo mais planejado. Aqui eu fiz de forma irregular, mas eu tenho uma aqui que eu separei, que eu fiz exatamente para o vídeo. Eu fui pensando, trabalhando ali nas cores. Esse aqui não foi tão pensado, mas aqui eu vou corrigindo para ir transformando isso. Então, os pontos aqui que eu falei, por exemplo, ó, aqui eu tô achando muito claro isso. Ficaria legal mais escuro. O que que eu faço? Eu venho aqui, né, e vou jogando aqui uma coloração mais escura. Já que eu achei muito claro, né? Ó, posso manter ainda a questão dele ser irregular, né? Não preciso
necessariamente utilizar. Ó, eu posso utilizar mais ou menos assim, né? Jogar essa cor aqui, ó. Tá? Ó, aqui eu não gostei porque ficou uma linha preta embaixo, então eu vou jogar na verdade por baixo aqui. Desse jeito, pronto. Olha que legal, o efeito que já deu nessa parte aqui, ó, tá bem mais interessante que antes, né? E esse aqui, ele tá com essa linha branca também. Eu acho que seria melhor se eu clareasse aqui em cima, aqui embaixo, né? Então, eu posso utilizar uma ferramenta aqui para deixar mais claro aqui, né? Aqui um pouquinho menos, mas... Ó, esse aqui eu posso deixar até esse ponto de luz aqui embaixo. Desculpa, esse ponto de sombra aqui embaixo. Eu posso colocar um ponto de luz bem claro, um branco mesmo, bem aleatório aqui, por exemplo. Olha que legal já o efeito. Ficou bem mais cromado e bem mais esférico, porque agora eu estou pensando naquilo que eu estou trabalhando. Se a gente comparar com isso daqui, ó, e esse daqui, esse aqui dá uma sensação muito mais realista de cromado do que essa ferramenta aqui. Essas ferramentas aqui, elas nem dão tanta sensação de cromado, né? Ele dá uma sensação mais esférica, mas é menos sensação cromada mesmo, como acontece com esse. Então é muito legal trabalhar com isso, né? E eu vou mostrar mais uma coisa que dá pra gente fazer aqui. Aqui eu mostrei pra vocês 3 formas, que é muito utilizada, que são essas 3 aqui, e uma pouco utilizada, que é essa, pouco ensinada também, mas é a que traz o melhor realismo e o melhor resultado. Agora, a gente vai trabalhar com uma outra coisa também, só para mostrar ideias para vocês. Eu vou criar mais uma elipse aqui, vou colocar por cima, tá? Vamos achar o ponto central. Deixa eu só tentar chegar bem no centro dessa imagem. Ó, centro. Consegui centralizar. Agora, segurando o... Ó, segurando o Ctrl, né? Sempre segurando o Ctrl, eu vou aumentando o tamanho dessa esfera. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Aí. Só uma observação, eu tava segurando Ctrl, mas na verdade é o Shift. Falei errado aqui a tecla, né? É o Shift. Então olha que legal isso aqui, ó. Eu tenho esse efeito preto, e aí tem uma coisa bem legal que dá pra eu fazer aqui, que é nessa ferramenta aqui. A ferramenta de transparência. Então olha que legal isso aqui. Vou clicar na ferramenta de transparência. Vou clicar nessa parte aqui da ferramenta de transparência. E vou usar aqui por cima dela essa segunda, que é aquela elipse, né? Que a gente tem. Aí eu posso jogar. Esse aqui é um elipse onde a sombra tá em volta do elipse, tá? Ele é oposto ao elipse tradicional. Então eu posso criar um sombreado lateral, por exemplo, assim. Ou assim, fica até parecendo uma lua, né? Então, ó, tem várias formas de se trabalhar também com isso, né? Que isso vai dar pra gente uma sensação de sombreamento aqui bem bacana. Essa é uma das formas. A outra forma também é utilizando as nossas outras ferramentas. Tem essa ferramenta que é aquela do X, né? E dá pra gente também trabalhar com ela para dar um efeito diferente. Esse aqui fica até mais legal utilizar uma luz, né? Uma sensação de luz nesse formato de X fica às vezes bem interessante, dependendo do formato. No elipse não fica tão legal. Depois a gente tem também esse daqui, tá? Que ele basicamente faz começando a sombra daqui e ficando transparente para cá. Um formato arredondado, né? Então isso daqui, dependendo do que você fazer, dependendo do intuito, também fica interessante. Olha o efeito que dá. É bem legal, né? Então você tem aqui uma sensação que essa parte daqui tem sombreado. Ou automaticamente isso aqui está mais alto, né? Isso aqui vai ficando profundo, ó. É a sensação trabalhando com a luz. Vamos voltar, né, para nossa ferramenta. Então a gente tem várias formas de trabalhar, né? Tem diversos tipos aqui de ferramentas e diversos tipos de formas. Bom, além disso aqui que eu mostrei para vocês, tem também a parte de sombra, né? A gente pode utilizar, por exemplo, a ferramenta aqui de sombra, né? Opa, ó.
Eu jogo uma sombra para trás, né? Jogo uma sombra para baixo esticada. Jogo uma sombra para baixo inclinada assim, né? Tem várias formas de se trabalhar com sombra também. Tem também essa aqui, ó. Eu pego na pontinha e faço isso aqui, ó. Então eu tenho essa sensação, né, que ele tá... Ó, como a parte mais escura é para a esquerda, eu posso inclinar ele assim, ó. Olha que legal isso aqui. E aqui eu tenho um efeito bem bacana, né? Olha a profundidade que essa sombra deu, né? É bem interessante. Então, todas essas formas que a gente usa para trabalhar são ferramentas que são muito legais para a gente desenvolver no CorelDRAW. E principalmente para a gente aperfeiçoar ainda mais o nosso trabalho. Vou voltar aqui para a página 1. Antes de fazer esse vídeo, eu separei aqui algumas elipses que eu fiz. Eu vou te mostrar um cromado que eu fiz mais trabalhado. Olha que interessante esse cromado, como ele ficou. Gente, a sensação que eu estava tentando trazer aqui era a seguinte. Isso aqui é o reflexo de uma janela. Eu pensei exatamente no reflexo de uma janela. E o restante é a sensação de cromado. Então a luz bate aqui na janela, né? Aqui é o ponto de sombra. E, gente, isso aqui trouxe uma sensação para mim de cromado fantástica, tá? Eu olhando isso aqui assim, me parece que realmente é um cromado. E aí eu mostrei os outros efeitos, né, que eu tinha criado ali, só para mostrar para vocês comparando como que esse aqui traz um realismo muito maior. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, se inscrevam aqui no canal. Eu sou o Rei do Corel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Porque eu faço realmente de coração. São muitos e muitos anos de experiência, quase 2 décadas mexendo com CorelDRAW. E eu nunca vou querer guardar essa informação só para mim. Eu quero transmitir ela para frente, quero levar ela para novas gerações. E é por isso que eu abro aqui, né, o meu gravador de vídeos, né, da GeForce Experience, para levar esse tipo de conteúdo para vocês. É isso aí. Vou deixando um abraço para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e valeu!